Olá, este é mais um tutorial A Palavra É do nosso canal Fórum JB, logo após a vinheta. Então eu estou voltando com o nosso quadro A Palavra É. E hoje vou falar sobre uma palavra que está muito na moda aí na mídia geral. Esses dias andou um pouquinho meio fora, né, dos noticiários, mas também porque eu não estou assistindo muito aquele noticiário que você está pensando, tá? Mas a palavra é antifa ou antifas. E eu trouxe aqui o significado de antifa. Eu vou ter que falar algumas outras coisas para a gente entender o que é antifa. Mas antes vamos ver aqui o que nos diz o significado de antifa ou antifascismo. Antifa é o significado abreviado de antifascismo, que nomeia o movimento político que se dedica a combater o fascismo pelo mundo. Portanto, não dá para entender o que é antifa ou antifas se nós não entendermos o que é fascismo. Vamos então agora dar uma olhadinha no significado aqui. Eu estou colocando na tela para você ver. O que é fascismo? Você sabe que eu sempre utilizo aí o www.significados.com.br. Então, o que é fascismo? Fascismo é um regime autoritário criado na Itália, que deriva da palavra italiana fascio. A pronúncia correta seria essa, fascio, que remetia para uma aliança ou federação, ou seja, é um grupo. Nós temos que pensar aí no fascismo na questão grupal. Trata-se de um movimento político antiliberal, que atua contra as liberdades individuais. Então, você enxerga alguma coisa desse tipo aqui no Brasil, no governo que nós temos atualmente? Trata-se de um movimento político antiliberal que atua contra as liberdades individuais. Como surgiu o fascismo? Fascismo, né? Fascismo. Originalmente, o fascismo foi um movimento político fundado por Mussolini em 23 de março de 1919. No seu início, era composto por unidades de combate, denominada fasci de combatimento, ou seja, né, feixe de combatimento. A palavra fascio quer dizer feixe. O feixe é justamente aquela ideia, vocês vão ver num símbolo que a gente vai mostrar aí, a ideia de que um galho só é fraco, mas um feixe não é fraco. Então esse é o sentido de se criar esse movimento. O fascismo foi apresentado como partido político em 1921. Desde essa altura, a palavra fascista é usada para mencionar uma doutrina política com tendências autoritárias, anticomunistas, antiparlamentares, que defende a exclusiva autossuficiência do Estado e suas razões. Vejam, se o nosso governo que nós temos no Brasil hoje fosse um governo fascista, não toleraria o que faz o STF, prender jornalistas, não toleraria o que faz o Congresso Nacional com algumas manifestações medidas lá. Então é preciso tomarmos muito cuidado quando se fala de fascismo para o atual governo brasileiro. Então vamos continuar mais um pouquinho aqui. Se a palavra fascismo é com relação ao documento, vamos ver o que é fascista. Fascista é um indivíduo, então fascista é um adjetivo que define algo ou alguém adepto ao fascismo. Portanto, se nós estivermos falando de um governo, de um sistema de governo, podemos dizer que esse sistema de governo é um governo fascista, porque é o adjetivo que se dá ao substantivo governo. O termo fascista pode qualificar qualquer coisa que esteja relacionado aos ideais do fascismo, seja uma pessoa, um regime ou uma atitude, etc. Diz-se que algo ou alguém é fascista quando age de acordo com o fascismo, um regime político
marcado por um governo ditatorial, autoritário e violento, que ganhou força na Europa no século XX. Portanto, não é o Brasil, minha gente. Fascista não tem nada a ver com o Brasil. O fascismo teve início na Itália em 1921, através de um partido político liderado por Benito Mussolini. Olha aí, esse é o nome do homem, Benito Mussolini. Em pouco tempo, o movimento se espalhou para outros países da Europa, especialmente a Alemanha, onde foi adotado, sabe por quem? Adolf Hitler. Tá aí, Adolf Hitler. Devido às características extremamente negativas do fascismo, o termo fascista é utilizado frequentemente como um insulto. Portanto, veja, se utiliza o termo fascista como um insulto. Você é fascista, você é fascista. Virou um insulto. Essa foto aí mostra, ó, o Hitler e o Mussolini fazendo saudação nazifascista. Em foto tirada em 1938. Vou dar o crédito aqui para a imagem de Getty Images, ok? Muito bem, então vejam agora o símbolo do fascismo. Olha aqui, ó, fascismo libertar, fascismo e libertar. Observe que no cabo desse machado aí, é um machado vermelho, e no cabo dele nós temos vários talos, como se fossem talos de plantas, não é? Amarrado, e isso quer dizer feixe. É daí que vem a expressão fascio, lá do italiano, né? Que originou o termo fascista ou fascismo. Olha aqui, ó, o fascismo é diferenciado das ditaduras militares, porque o seu poder está fundamentado em organizações de massas e tem uma autoridade única. Eu quero chamar a atenção para você nesse sentido aqui. Os membros são, na sua grande maioria, provenientes da classe operária e da pequena burguesia rural e urbana, ou seja, dos ameaçados pelos fortes, provenientes ou intervenientes do grande capital e do sindicalismo comunista. Quando o fascismo se estabelece no poder, quando ele chega no poder, ó, não sou eu que estou dizendo, está aí no símbolo, ó, aceita a presença do grande capital, ele aceita e se impõe de forma disciplinadora, impedindo que as organizações operárias defendam a luta de classes, os sindicatos, os partidos políticos. Portanto, minha gente, o fascismo ou o fascista ou o partido fascista, ele é um traidor, porque primeiro ele se baseia no poder das massas, influencia as massas dizendo: venham para perto de mim, que sou eu que vou te dar a coisa boa do mundo. E depois, quando ele assume o poder, ele pega o capitalismo e aceita o capital para gerar a riqueza que eles querem, aquele grupinho, e impede a classe trabalhadora, né? Os partidos políticos, impede de exercer esse poder que eles tinham antes. Não existe mais poder das massas. Então, o fascismo é assim, ele que pega, engana as massas, se baseia nas massas para dizer que tem que combater o governo ditador, e quando ele assume o poder, ele esmaga a população. Eu vou trazer de volta aqui aquela cena do significado de Antifa primeiro, para nós termos uma ideia aqui. Observe que neste jornal que eu tirei aqui o significado da palavra, tem um quadrinho que é uma publicidade. Você está vendo aqui escrito, ó, publicidade. Veja, publicidade, jogo de estratégia de guerra do ano 2019. Simula a Segunda Guerra Mundial. E no próximo, gente, nós vamos ver, olha, nessa próxima imagem agora, um outro jogo, publicidade também, que diz: simule a Terceira Guerra Mundial. Veja, pessoal, por que eu estou mostrando esses dois mapinhas de jogos aí? Na verdade, é para dizer o seguinte: olha, nós deveríamos, né, estarmos brasileiros pensando em Deus,
fazendo orações. Eu não sei se você tem observado, mas no meu canal de música eu tenho colocado muita música sobre Nossa Senhora, né? Sobre Jesus. Nossa Senhora é a Mãe de Deus, sobre Jesus, a oração da paz de São Francisco de Assis. E nós temos lá um quadro chamado Terço Luminoso. Se você entrar no canal do YouTube, vou colocar aqui o link para você. Se você entrar no outro canal do YouTube, no meu canal, você vai verificar que nós temos lá uma playlist que é chamada Terço Luminoso. Pessoal, a gente reza, a gente não só combate com palavras, nem com pesquisa, a gente reza para Deus. Agora, a gente reza para Deus. Agora, quem não tem Deus no coração, aí, pelo amor de Deus, o que a gente vai fazer, não é? Bom, então eu vou ficar por aqui só para dizer para você, Antifa é contra o fascismo. Nós não temos o fascismo, não temos necessidade de ter antifas no Brasil. Eu quero pedir para você uma coisa importante, compartilhe esse vídeo, dá um like aí que é muito bom para nós. E olha, por favor, se inscreve no canal, estou precisando aqui que a gente dê uma explosão de inscrições aí, ok? Então eu conto com você e na próxima a gente vem com mais uma outra palavra aqui no canal Fórum JB. Até a próxima!